Nós, então, estamos tentando responder de onde vem a origem da ideologia dos grupos extremistas, no caso do Hamas. E nós já falamos sobre um teólogo que influencia muito os grupos extremistas hoje, um teólogo lá do período medieval, chamado Ibn Taymiyyah. Falamos das obras e do legado dele. E, basicamente, ele defendia a ideia de que as pessoas estão desviadas. Os muçulmanos daquela época precisavam, ele aconselhava que todos precisavam de um avivamento, voltar a ler o Alcorão e a seguir aquilo que Maomé fez e falava para fazer, e seguir isso de uma forma sem nenhuma interpretação, mas literal. Então, Ibn Taymiyyah, ele deixou esse legado. Mais à frente, o Said Qutb, que era um dos membros da Irmandade Muçulmana, lá no Egito. Então, o Said Qutb, ele também ele trouxe a ideia de que, nas suas obras, de duas coisas, da soberania de Deus, e nada pode estar além daquilo que Deus fala para fazer. Então, as leis humanas, elas não devem ser seguidas, mas aquilo que Deus mandou fazer, Alá mandou fazer. E também ele falava muito sobre a jahiliya, que as pessoas viviam ignorantes, ou seja, os muçulmanos, hoje vocês estão vivendo como os árabes do período pré-islâmico. Vocês estão vivendo no período da ignorância, fazendo coisas erradas, crendo em coisas do Ocidente, e então vocês devem seguir o que o profeta falou lá atrás e a interpretação do Alcorão literalmente, voltar para o período lá de trás, né? Então há necessidade de uma reformulação no Islã. Então o Said Qutb trabalhava essa ideia extremista. Então para nós compreendermos também falando das fontes, não tem como não falar deste tripé composto pelo Alcorão, composto pelo Hadith e composto pela biografia, pela sira, pela biografia do profeta. Nós, é claro que precisaremos de um tempo maior para discutir cada um desses assuntos, porém, a gente vai trazer alguns exemplos, mas só para inicialmente você ter uma ideia, quando para nós entendermos o conteúdo dessas três fontes, as fontes primárias são o Alcorão e o Hadith. O que é o Alcorão? Então, Deus escreve lá no céu e manda para o profeta Maomé para que ele possa propagar os escritos, né? Ou seja, o próprio Deus escreve em língua árabe, segundo a crença islâmica. Já o Hadith ele é aquilo que Maomé, os amigos de Maomé, mais à frente os teólogos, compilaram o que Maomé fez e o que Maomé fazia, e mesmo aquilo que ele pensava foi coletado por alguns. Então, essa coletânea nasceram os livros, que são os hadiths. E o Bukhari, o teólogo Bukhari, aquilo que ele coletou, que tem nos dias de hoje traduzido em inglês, em alguns outros idiomas, é seguido, é uma fonte que os muçulmanos reconhecem. Ok? Então, nós temos aí o Alcorão, o Hadith, mas também existe a biografia, que foi escrito muito tempo depois, a biografia de Maomé. Na biografia de Maomé, chamada de Sira, trabalha-se muito as ações bélicas, as batalhas em que Maomé ele coordenou, ok? Não podemos esquecer que nós temos aí dois períodos importantes na história do Islã, um período onde a revelação ocorre em Meca, e depois essa revelação começa a gerar problemas internos, o Maomé é expulso, vai para uma cidade, vai para Medina, Medina recebe muito bem ele também resolve alguns problemas internos de Medina, e ele acaba se tornando um líder ali, e aí você tem, quando você abre o Alcorão, você vai ver textos que foram revelados em Meca, são textos mais pacíficos, e depois você vai ver textos que foram revelados quando Maomé estava em Medina, que são textos mais militarizados. A gente nota essa diferença. Mas, de uma forma geral, nós podemos observar aqui que o Alcorão
representa, fala de teologia, das doutrinas islâmicas, 14% só. 64% do conteúdo do Corão fala para combater os infiéis, os kafir. E fala sobre jihad no contexto de guerra, para a expansão do Islã, seja do que jeito for, 24%. Já o hadith, 60% influencia do hadith, influencia a teologia. A teologia islâmica, 60% vem do hadith. A teologia islâmica, 14% vem do Alcorão. Mas ela fala também 37% sobre kafir, sobre os infiéis, e também sobre a expansão do Islã, o jihad. Já quando a gente olha a Sira, a biografia, você vai ver que ela tem pouca influência na teologia islâmica, mas uma grande influência na expansão do Islã, através das batalhas, e 81% falando dos kafir, dos infiéis. Qual é a punição? Como devemos tratar os infiéis? Isto não é cogitação, isso são fatos reais, e aí nós podemos dizer que só é possível compreender o mundo islâmico, a teologia islâmica, se nós olharmos o que reflete isso nos dias de hoje, na mão de teólogos moderados ou na mão de teólogos devotos e aqueles que são devotos, fundamentalistas e até radicais. Então, nós temos aí uma tríade que, dependendo da interpretação, vai ter moderação ou vai ter expansão do Islã através de guerras sangrentas.